Mateus 18, versículo 10. Antes disso, eu estava olhando aqui, eu estava lembrando que a gente, todo mundo aqui é evangélico? Como é que é? Todo mundo tem pelo menos uma formação evangélica, tradição evangélica? Que a gente que tem uma formação evangélica, a gente, de certa maneira, né, culturalmente falando, a gente ri dos católicos, principalmente quando você vai estudar história, que na época da Reforma as missas eram celebradas em latim, né? Mas o ser humano ele é difícil, porque a gente fica classificando as coisas no sentido de discriminá-las, assim, essa coisa aqui eu vou usar só essa linguagem para usar isso, né? Aí o que a gente faz, por exemplo? A gente saiu das missas celebradas em latim e a gente passou para a leitura da Bíblia em versão clássica, igual essa Bíblia aqui que a gente lê, né? A Almeida é uma versão clássica e a gente que não fala com Deus em latim, a gente acaba falando meio que numa língua que não existe mais, que é a segunda pessoa, né? Segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural quase não existe no nosso vocabulário. Mas aí, quando a gente vai falar com Deus, a gente usa a segunda pessoa do singular, né? Tu és, né? Vós. É sempre assim. E aí o texto também está escrito nessa linguagem clássica, né? Que diz assim, Mateus 18, 10. Vede, tá vendo? Vejam. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Aí Jesus está aqui conversando com os apóstolos num contexto de várias infantilidades nossas, né? Primeiro, você pega o capítulo 18, você vai ver que eles começam com aquela pergunta. Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Aí o texto diz que Jesus pega uma criança, né? E ele senta essa criança no colo e fala, se vocês não se tornarem iguais a esta criança, ele até fala, se vocês não se arrependerem, não se tornarem iguais a essa criança, vocês não vão entrar no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, tem de ser como uma criança. Mas antes de a gente falar da criança, quando ele fala assim, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque ele vai falando de criança e de crianças na fé. Ele pega uma criança, digamos assim, concreta, né? Uma criança real para dizer, olha, no reino de Deus todo mundo é visto assim, aos olhos de Deus, porque é por isso que eu ensinei vocês a orarem ao Pai. Que na verdade, o que Jesus chama de Pai é o que em geral a gente entende como mãe, né? Deus é amoroso, Deus é a nossa fonte de vida. Assim como a gente acha que a mãe é o nosso alimento, que a mãe não é fonte de alimento, a mãe é o alimento do bebê, né? E Deus, ele é a nossa vida, é a nossa fonte de vida. O problema é que a gente reconhece isso facinho com a mãe, até crianças que sofrem alguma violência psicológica da mãe, ela não tem outra opção, ela fica agarrada ali e aí você acaba desenvolvendo uma personalidade que você tem aquele amor abusivo, porque a pessoa de quem você depende é a pessoa que te violentou de alguma forma, né? E aí, como se Deus estivesse dizendo, mas nem essa relação que vocês têm com a mãe de vocês têm em relação a mim. Vocês não conseguem confiar em mim. Jesus estava dizendo aí na época para os discípulos, vocês não conseguem confiar no Pai. E aí, para confiar no Pai, vocês precisam ser como crianças e não desprezem esses pequeninos, né? Nem as crianças, que são muito comuns serem desprezadas na nossa sociedade, né? A gente está vigiando aí o direito dos idosos, o direito das juventudes. Quando fala em Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente está vigiando o direito dos adolescentes, mas crianças, você vai na rede social e fala, não gosto de criança. As pessoas se sentem livres para falar que não gostam de criança. Aí Jesus pega esse problema básico da humanidade e fala, olha, não desprezem. Tanto as crianças não deveriam ser desprezadas, e muito menos as crianças espirituais, né? Porque a gente despreza. A nossa prática é desprezar. E a gente tem maneiras muito sofisticadas de desprezar tudo, né? Evangélicos desprezam católicos, aí católicos carismáticos desprezam evangélicos mais tradicionais, cristãos desprezam religiões de matriz africana,
Mas vamos falar aqui entre irmãos, como Jesus estava falando ali entre os irmãos, que era ele e os seus apóstolos, né? Eles chegaram com aquela pergunta: quem é o maior no reino de Deus? Ele está assim, por que vocês estão preocupados com isso? Criança geralmente disputa o amor dos seus responsáveis, né? Agora, querer saber quem é maior, e aí Jesus fala, olha, todo mundo que abandonou tudo por causa do meu nome, né, esse é o maior no reino de Deus. Aí eles até pegam isso e falam, Senhor, nós abandonamos casas, abandonamos família, abandonaram no sentido de renunciamos, né? Não fizemos disso a razão da nossa vida. E aí Jesus, antes de responder a eles, Jesus fala, olha, vou falar uma coisa para vocês, o mistério do reino de Deus. Muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Querendo dizer assim, vocês se sentem pessoas corretas porque abandonaram, porque fizeram aquilo que vocês entenderam que deveriam fazer por mim, mas até isso vira um veneninho na vida de vocês começam uma hora a se sentirem soberanos porque abandonaram, porque, digamos assim, pagaram um preço, né? E aí ele vai dizer, olha, mas mesmo assim, mesmo vocês tendo esse espírito de menino, que menino é que disputa, né? Criança, ela depende, os meninos eles disputam, é a meninice. Menino quer ser Deus, menino projeta as surras que levam nos animais ou nos brinquedos. Quando ele fala que a gente tem que ser criança, ele está falando que a gente precisa ser puro no sentido de confiar nele. O ser humano ele confia literalmente em tudo quanto é coisa. O ser humano confia na sorte, o ser humano confia no orixá, o ser humano confia no anjo. Esse texto que a gente leu aí, né, fala que os pequeninos têm os seus anjos que intercedem junto ao Pai. E aí você já esquece o contato com Deus e já quer conversar com o anjo, o famoso anjo da guarda. Aí a gente faz isso tudo. E, sobretudo, todos nós aqui confiamos no dinheiro, né? E a nossa confiança no dinheiro é tão terrível que Jesus falou que a gente não ia poder servir a dois senhores. Ou a gente ia amar a um, desprezar o outro, ou vice-versa. Aí ele conclui, vocês não podem servir a Deus e a Mamon, que é traduzido para nós como riqueza, mas ele está falando de uma entidade. Esse amor nosso pelo dinheiro, pela porcaria que a gente produz, ele chama isso de mamon. Como a gente faz isso, né? A gente troca a nossa confiança por Deus pelas nossas garantias materiais. Quando você troca tudo que você poderia ser ou fazer para segurar alguma coisa que vai te dar algum sustento, ele está dizendo que vocês não vão conseguir servir a Deus e as riquezas. Tem gente que tem um objetivo de vida mais descarado, que não, o meu objetivo na vida é ficar rico. E são as pessoas que eu vejo se submetendo a coisas mais baixas, e aí elas se submetem a tanta baixaria, que depois, quando elas estão no topo da cadeia do mamon, né, elas começam também a fazer covardia, porque elas dizem assim, eu passei por tudo quanto é humilhação para chegar aqui, e aí você começa a criar teorias econômicas, históricas em cima disso, mas na verdade isso tudo são, Jesus diria, são defecações humanas, né? Porque o ser humano não consegue servir a Deus. Porque para servir a Deus, para amar a Deus, para confiar em Deus, tem de ser como criança, com incapacidade de lucrar, né? Mas existem pessoas que têm um talento para o lucro, mas até essas pessoas diante de Deus, elas têm de se arrepender, ou seja, elas precisam mudar a chavinha do cérebro, a chavinha da mente, a chavinha da consciência, para dizer assim, minhas riquezas são todas investimentos naquilo que ninguém iria investir. E é claro que no reino de Deus, na própria vida curta que Jesus teve, houve essas pessoas, né, que o procuravam para honrá-los com seus bens, né? Você vai ver lá em Lucas 8, do 1 ao 3, que Jesus era sustentado por mulheres que espontaneamente lhes ofertavam seus bens. Aí você tinha lá mulheres de procuradores, né? Você tinha mulheres que eram ricas, mulheres gregas, mulheres que falavam assim, gente, esse cara tem alguma coisa que dá lucro de vida eterna, mas que não gera lucro financeiro aqui. Aí elas espontaneamente o sustentavam, né? Que até o seu sepulcro foi emprestado de uma alta figura do Senado de Israel. Então ele está falando também para a gente ter uma asepsia, né? Não posso encostar em nada rico, eu tenho que ser São Francisco. Ele está falando isso. Mas ele está dizendo, olha, em tudo que vocês fazem,
vocês têm que tomar cuidado, que vocês não vão poder servir a Deus e nem as riquezas, ou seja, vocês não podem servir a Deus e nem a sobrevivência, nem a Deus e nem a capacidade de angariar para vocês, que é o grande objetivo da humanidade. E na verdade, o único desejo nosso de angariar deveria ser, meu Deus, qual que é o lucro da vida? O lucro da vida é eu ser cheio do Espírito Santo e ser bênção para esse mundo. Isso pode me enriquecer? Talvez sim. Mas se isso não me enriquecer, eu já sou habitado pela riqueza. Né? Aí no contexto que ele está falando de a gente não desprezar, é porque Jesus sabe que é comum, faz parte do nosso dia a dia, a gente desprezar. É um irmão que despreza o outro irmão, desde Caim e Abel. Eram duas pessoas ali adorando a Deus, cada uma prestando o seu culto. E aí Deus fez um elogio ao Abel. Olha, o Caim viu que Deus gostou tanto do Abel quanto da oferta dele, mas o Caim não deixou de ser servo de Deus porque Deus elogiou aquela oferta do Abel. Mas o Caim começa a tramar, peraí, o que esse cara está pensando que ele é? Só porque ele matou um bicho e Deus achou esse sacrifício esquisito, Deus gostou disso? Aí ele começou a tramar, levou o irmão para o campo e matou o irmão. Ele desprezou o irmão. Aí Jesus está assim, não desprezem qualquer pequenino. Eu acho interessante que quanto mais Deus está presente, mais o nosso nível de desprezo aumenta. Né? Já aconteceu com os apóstolos. Jesus estava falando com 12, tinha 12. Aí você tinha Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos dele. E os outros ficavam assim meio sem entender por que daquilo. Aí quando Jesus vai se transfigurar, ele chama com ele Pedro, Tiago e João. Mas entre o Pedro, Tiago e João, tinha aquele discípulo que era chamado de discípulo amado, que era o João, né? Que é uma relação tão pessoal e intransferível que quando Jesus foi embora, o João, como ser humano terreno, nem quis casar mais. O amado da vida dele era o Salvador do mundo. Né? Porque isso são fenômenos. Não quer dizer que um é melhor do que o outro. Quer dizer que na nossa caminhada, no dia a dia, uns são mais próximos do que outros. Você tinha um Tomé, por exemplo, de repente ele amava Jesus, mas ele duvidava de tudo. Acho que duvidava até da própria sombra. Né? Você tinha o Judas, que tinha uma história pessoal toda esquisita e que o Judas até hoje é castigado pela religião. Talvez esse seja o castigo dele. Mas como já dizia o profeta Isaías, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Algumas pessoas precisam viver no tempo e no espaço esse castigo que nos traz a paz para não ficarem desprezando. E aí o Judas, ele tinha uma história pessoal complicada. De repente ele era o mais inteligente daqueles 12, entendia muito de economia, de partidarismo político, muita coisa. E aí quando ele viu que Jesus não era assim, Jesus era uma decepção política. Como é que esse cara que ressuscita mortos, que cura cegos de nascença, que resolve todo o problema da deficiência aqui nessa Palestina, como é que esse cara não vai tomar o poder? Aí ele vai e vende Jesus para a turma da religião. Mas aí não foi só ele que traiu Jesus, não, né? O Pedro também traiu Jesus, porque ele diz que as pessoas olharam, engraçado, o seu modo de falar é muito parecido com o dele. Você parece com aquele Galileu. Você tem um vocabulário parecido com o dele. E aí Pedro, por 3 vezes, incluindo praguejações, ou seja, mandou o cara para a casa do seralho, né, para dizer, não sei quem é esse Jesus, não. Então não tem diferença entre Pedro e Judas. A religião é que fica criando essas diferenças. Ai não, é que Pedro se arrependeu e Judas só teve remorso. Isso é discursinho de religioso que não se arrepende nunca. Porque, na verdade, os dois se arrependeram, cada um do seu modo. O Pedro ficou com tanta vergonha do que ele fez, e quando Jesus ressuscita, o Pedro ficou sabendo que Jesus estava na área, ele foi pescar, falou, deixa eu cuidar dos meus negócios, que eu não tenho vez com esse aí. Né? Aí Jesus manda os apóstolos falar assim, fala com as mulheres que foram visitá-lo, né? Olha, fala para os discípulos e fala com Pedro, tipo, já sei que o Pedro está ruim comigo, né? Ele quer distância porque ele sabe a M que ele fez, mas fala com ele, que eu estou na área. E o Judas? Eu tenho falado isso com muita gente, que toda semana aparece alguém, né, preocupado com teorias sobre suicídio. A gente pega a história do Judas e fica preocupado com o suicídio. Entende? O suicídio do Judas é o mais tranquilo que eu conheço, porque o Judas se matou porque tinha vergonha na cara. O tanto de gente que eu conheço que faz muito pior do que Judas e nem vai se matar, na verdade eles matam todo mundo para não se matar, né?
Talvez a maior prova de que Judas não era um psicopata é que ele se matou. Porque psicopatas, perversos são aqueles que negam Jesus, que traem Jesus, que vendem Jesus e ficam ricos, poderosos e vão matando muitas pessoas. Agora Judas não, Jesus fez promessa para eles. Para ele no meio, ele falou, olha, digo mais a vocês que abandonaram tudo por minha causa. Vocês se assentarão em 12 tronos para julgar a humanidade no fim dos tempos. 12 tronos, ele estava falando isso para o Judas. E a gente vive falando isso, né, que a palavra dele nunca se perde, pois ele falou para o Judas. Judas, que aos nossos olhos morreu perdido. Mas Jesus também disse para a gente, olha, muita coisa que para vocês está perdida, já está achada. Aí alguém que não consegue sair, que não consegue ser criança, né? Porque é mais difícil acreditar que Deus é amor do que acreditar em Deus. Estava vendo isso com um adolescente essa semana. Ela me encontrou no ônibus e disse assim, professor, não sei mais o que eu faço, porque eu não consigo nem chegar perto de Deus, porque eu estou duvidando da existência dele. Eu falei, fica tranquila. Você não precisa acreditar que Deus existe. Você acredita que Deus é amor? Aí ela contou por que ela começou a duvidar de Deus, né? Uma pessoa da igreja dela que ficava lá no louvor, projetando os louvores, aí de repente ela descobriu que lá no computador da igreja tem uma pasta que ele clicou lá por acidente e apareceu aquele tanto de imagens pornográficas mais bizarras, era uma pasta pessoal dele. Aí o raciocínio das crianças é assim, eu respeito esse cara, ele é um cara tão devoto, e ele tem dentro do computador da igreja uma pasta cheia de pornografia. Aí o que ela fez? Como é que Deus não pune isso? Não deve gostar, porque a gente aprende que Deus vai punir, né? Aí ela se afastou. Eu falei com ela, você não percebeu a coisa positiva disso aí tudo que aconteceu, não? É que Deus não te deixou enganada. Foi brilhando os olhinhos. Deus não te deixou enganada, Ele te mostrou uma coisa que ninguém sabe. Então você não precisa nem acreditar que Deus existe, não. Só tenha certeza de que foi Deus que te mostrou isso aqui. Se Ele existe ou não, todo jovem vai ter essa dúvida um dia. E Deus nem fica com raiva de a gente acreditar que Ele não existe, porque Ele mesmo já contou pra gente que só Ele se revela para as pessoas, só Ele consegue se revelar às pessoas. Agora, mais difícil do que Deus se revelar às pessoas, é as pessoas se convencerem de que Deus é esse amor aqui que vai dizer, olha, quem não for como uma criança nunca vai ver o reino de Deus. Porque crianças conseguem acreditar, crianças conseguem confiar, criança consegue confiar até quando ela está sendo torturada. E Deus não está aqui para torturar ninguém, mas a criança confia. A criança confia na mãe, seres humanos infantis confiam em várias entidades, mas em Deus você tem que fazer toda essa higienização. Espera aí, eu não estou pronto, eu duvido de Deus, nunca mais eu falo com Ele. Eu fui falando com ela, então, olha só, Deus te contou um segredo, você não entendeu. Ele te mostrou uma coisa podre que é Ele quem vai punir. Se é menor de idade, você não vai poder fazer muita coisa com isso não, né? Mas deve ter gente lá na igreja que é maior de idade, que sabe disso e não faz nada, então não fique preocupado com isso. Eu estava falando com a pessoa que mais difícil de acreditar se Deus existe, até porque as escrituras vão falar, né, que Deus existe é fácil. Você vai ver Deus no sorriso de uma criança, nos processos da natureza, no instinto materno que tem na natureza. Fala assim, gente, existe uma obra de amor nisso tudo. Apesar da vida ser uma grande desgraça, a luta pela vida é uma coisa bonita de se ver, né? De uma mãe protegendo seus filhotes, de um trabalhador que não sabe nada da vida, mas ele sabe levar nutrientes para sua casa. Isso tudo são revelações divinas, mostrando assim que por mais que o ser humano seja estranho, Deus ainda habita naquilo que há de bom em nós. Agora, convencer os seres humanos de que Deus é amor, aí é difícil. Porque Deus vigia a gente desde quando a gente é criança, Deus é mesquinho, Deus vai lançar a gente no inferno porque você teve um desejo estranho no dia 27 de fevereiro, às 4h30 da tarde, aí agora Deus vai parar toda a obra dele no universo que precisa te punir. Que acreditar que Deus é amor é difícil. E Deus é amor nesse absurdo. Ele salvou Pedro, falando, Pedro, você me ama? Apacenta os meus cordeiros. E como é que ele salvou Judas? Do jeito que Judas conseguiu entender. Judas teve vergonha na cara, foi lá, devolveu o dinheiro que ele tinha ganhado por ter traído o Salvador do mundo. E aí não quiseram o dinheiro de volta, ele foi lá, comprou um campo e nesse campo se enforcou
E aí a gente fica assim, nossa, destruiu o templo, não vai para o céu. O cara falando de Judas, o cara destrói o templo com virotes, o cara destrói o templo com inalações as mais abomináveis mesmo, né? O cara destrói o templo com aquilo que a gente acha que é vida, o prazer lá, e você vai se entregar a todas as orgias. Aí, vômitos de tudo quanto é buraco e recepções de tudo quanto é gente em tudo quanto é buraco. E Deus está olhando assim, né? A Bíblia fala que Ele nos visita na nossa iniquidade. Ele vai visitando, olha, eu fiz isso, né? Eu quem fiz. E eu amo o que eu fiz. Tá achando que isso aí é vida. E Deus vigia. E a gente esquece isso tudo que a gente é e se concentra no suicídio do Judas. E a gente criou até um ritual, né? Na Semana Santa, Judas vai tomar paulada. E aí muitos que dão paulada no boneco do Judas não foram crianças para entender assim, olha, Deus me perdoa em cada coisa que eu não conto nem para mim. Quem falou que Deus não perdoou esse cara? Que destruiu o próprio corpo para não destruir muitos outros corpos. Tem gente que não se suicida porque é assassino contumaz. Ah, eu cheguei aqui, paguei um alto preço, e você que me respeite, eu lanço uma maldição sobre a sua vida. Um dia eu atendi uma pessoa que o pastor que a tinha cantado, e ela tentou contar para a igreja o que esse pastor fez. Aí lá do culto da igreja ele falou, você está amaldiçoada, porque na cabeça do pastor ele só cantou ela porque ele viu que ela era bonita e gostosa, então a culpa agora é da pessoa que é bonita e gostosa. Ela não tem culpa de nada aqui, mas o cara cobiça, mas a culpa é dela. Né? Aí ele lançou a maldição, você vai ter filhos problemáticos, não sei o que lá. E a pessoa apavorada, ai meu Deus, ele lançou uma maldição sobre a minha vida. Outro dia foi uma noiva, né? O pastor gostava dela. E aí ela estava para casar, e ela toda ingênua foi lá chamar o pastor para fazer o casamento dela. Aí o pastor, olha, marcou com ela no outro dia uma conversa, falou, marquei uma conversa com você aqui, porque você não tem que casar com esse cara, não. Uai, pastor, por que? Porque você tem que casar comigo que você vai casar. O senhor está ficando doido? Não, estou ficando doido não. Se vocês casar com ele, eu estou amaldiçoando essa relação. O cara é doido, o cara está cobiçando uma ovelhinha de Jesus. Isso tudo são histórias reais, tá, gente? Que esses olhos e ouvidos que a terra há de comer, viram e ouviram. Da igreja bem próxima aqui, famosa, grande, o cara está lá até hoje, pastoreando, dando passo de fezes. Mas as crianças de Jesus estão lá. Jesus fala, não desprezem a esses pequeninos. Porque, como eu vinha dizendo, mais difícil do que acreditar que Deus existe é acreditar que Deus é amor. Deus é amor. Que Deus pode salvar esse pastor que fez isso. E vai salvá-lo na única linguagem que ele consegue entender, porque Deus falou que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas também ele disse que é Ele que nos santifica. Aí Pedro foi santificado como? Passou vários dias achando que perdeu todas as chances, e aí Jesus o reencontrou. E Judas foi santificado como? Enquanto a gente fica aqui pregando contra ou a favor de suicídio, ele está assim, o Judas se matou de vergonha. Que punição maior do que essa? Né? Mas de repente ele saiu daqui e entendeu tudo lá. Agora, eu nunca vou suicidar, eu não cometo essas abominações. Mas são pessoas que vivem matando vidas, né? Matando reputações, matando desejos, matando projetos. Aí eu falo assim, boa parte das lideranças cristãs que eu conheço, se matassem de vergonha como Judas se matou, que grande salvação seria. Né? Você está desejando a morte de alguém? Não, estou desejando a salvação de muita gente. Os caras, quanto mais besteiras fazem, mais exaltados acima dos querubins eles ficam. E que perdição é essa? De você morrer como uma pessoa maravilhosa, sendo que você está matando muita gente. Aí Jesus fala, então, não desprezeis os pequeninos. Quem é que ele está chamando de pequenino aqui? Esses que a gente acha que estão perdidos, como o Judas, né? E eu estava falando, quanto mais próximo ou mais revelado a gente é, mais a gente despreza quem está perto da gente. Às vezes a mãe, o pai, o vizinho sabe que alguém nasceu sob a promessa de Deus e tem um ódio contra essa pessoa. A gente vê isso nas histórias bíblicas, né? O rei Davi, sem ele saber por que ele tinha tanta gente que o odiava. Aí Deus fala, não despreze esses pequeninos.
ele não tem nada que te atraia. Mas e daí, se eu fiz para este mistério, para essa missão, para essas questões? Não despreza, não. A gente também despreza as nossas atividades, né? Ah, Senhor, foi isso que o Senhor me deu? Foi para isso que o Senhor me chamou? Ah, mas eu não gostaria disso. Aí Jesus vai e faz com alguns. Eu vou provar para você que você faria assim. Né? Se você chega numa proposta de uma empresa multinacional, nem existe mais esse nome, empresa multinacional, é uma empresa global, e vai receber uma grana preta, né? Qual que é a tentação das mulheres hoje? Dos homens talvez ainda seja o tráfico, mas das mulheres é o nome lá daquele negócio que mostra a nudez? O OnlyFans, essas redes de... Porque, meu Deus, o dinheiro entra rápido e fácil, que tentação! Tá vendo? Você está com vergonha de louvar a mim, mas quer mostrar a periquita, porque vai dar dinheiro. Jesus está assim, vocês não podem seguir a dois senhores. Criança não sabe seguir a dois senhores. Por isso que quem não se comportar como uma criança nunca vai entender que eu sou amor e estou aqui. Tem gente que é de Deus, mas parece que vai morrer sem saber desse amor de Deus. Porque a salvação Deus dá de graça e vai falar com cada um a linguagem que cada um conseguir entender. Mas a percepção pertence a nós. Por isso que ele fala, olha, a percepção de vocês tem que mudar na medida que vocês vão pensando assim, peraí, eu sou finito, eu sou perecível, eu nem sei quanto tempo eu vou durar, eu já cheguei nos meus 50, por pura graça de Deus, eu não chegarei nem aos 20. Então, por que eu não resolvo confiar nesse? Por que eu faço um trabalho tão difícil de confiar na ciência, no materialismo histórico dialético, ou no liberalismo econômico do... Esqueci o nome daquele cara lá, que escreveu o livro, que tudo nos pertence, né, desde que a gente seja mais esperto. Por que eu resolvo confiar nos investimentos? Se o meu respirar é Deus, é tão simples, eu preciso entender que Ele habita em mim, que Ele me deu vida, que Ele me deu visão, que Ele me deu revelação. Eu preciso parar com essas desconfianças de gente grande, eu preciso voltar a ser criança. Por isso que mais na frente ele vai falar da importância do reunir-se, né? Ele vai dizer, olha, isso que eu estou dizendo para vocês. Primeiro, não despreze nenhum desses pequeninos. E o que são pequeninos? São aqueles que a gente despreza. Você olhou para alguém com desprezo, pode começar a suspeitar que Deus tem alguma coisa com esse alguém. E todos nós fazemos isso o dia inteiro, todo dia na vida. E às vezes o desprezo não tem a ver com a pessoa ser criança, tem a ver com alguma qualidade da pessoa, alguma característica da pessoa. A pessoa falou comigo e eu já, não suporto fulano. Esse é o desprezo, isso é uma dica. Já não suportou alguém? Não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eles têm anjos intercedendo por eles junto a mim. E eu tenho aprendido muito nos últimos meses para cá. Toda pessoa que me causa alguma irritação, Jesus, que desprezo é esse que está aqui dentro de mim? O que está acontecendo? Porque a porta estreita também significa isso. Às vezes Deus coloca uma pessoa na sua frente que você, Senhor, mano, não suporto. É a porta estreita, que na hora que você abrir essa porta, você fala, gente, era o segredo, né? A gente adora a historinha da Bela e da Fera, na hora que a gente vai vivê-la, a gente não entende. E a Bela entendeu que por trás daquele monstro tinha um príncipe encantado. E que por trás daquela pessoa que te antipatiza, tem uma criança de Deus a qual você não deveria desprezar. Claro que isso tudo são revelações que Deus vai dando no caminho. Às vezes a pessoa é só uma entrada mesmo, uma porta. Às vezes ela também é desprezível. Mas na medida que você vai matando os seus desprezos, as coisas que tem de ser, elas vão ser até o ponto que elas têm de ser. A pessoa vai falar assim, olha, então te ajudei aqui. Não, agora está indo para outra. Tem gente que é assim, todo desprendido, não está preso em nada. E a gente que é muito apegado, no começo eu desprezei, mas agora que eu vi quem é, não vai embora. Não, mas é para ir embora mesmo, porque você tem um problema interno. Você não pode ficar com tudo eternamente para você. Né? E aí ele fala, essas pessoas que nos causam ojeriza, antipatia, e às vezes a gente tem isso pelos íntimos, né?
Jesus disse isso em Mateus 10, disse isso de maneira até grave. Ele falou, olha, essa é a questão do desprezar. Há pais que vão matar os filhos por causa do meu nome. O que é isso? Um pai vê que um filho tem algo de Deus nele, eu preciso matar essa desgraça, eu nem sei porquê. Eu nem sei para que eu fiz esse menino, menino otário, nem parece um homem, só fica aí, faz nada de útil. Aí os pais matam. Aí ele também disse, olha, haverá filhos que matarão seus genitores por causa do meu nome, porque não estou falando de assassinato comum, existe desde que a humanidade é humanidade. Você brigou no trânsito, falou uma palavra, né? Eu conheço uma pessoa que ela suporta todos os palavrões, mas se você chamar ela de otária, você pode morrer. Aí você foi e falou com essa pessoa, otária, a pessoa pode te matar. Jesus não está falando dessas coisas internas que a gente tem. Ele está falando de uma coisa específica. Ó. Tem gente que vai ser desprezada por causa do meu nome. E aí o pai olha para o filho e não gosta, ou o filho olha para o pai e também não gosta, ou o irmão olha para o outro irmão, e nasceu prontinho, ai, favorecido. Aí, em termos de antipatia, tem que lembrar do que Jesus falou, não despreze a qualquer um destes pequeninos, porque a gente fica escolhendo qual pequenino que a gente vai desprezar, né? Fica igual esses casos que aparecem na Bíblia sobre morte de criança. Quando é o menino Miguel, criança preta lá de Recife, que procurando a mãe acabou caindo do 9º andar, colocado no elevador por uma branca. Ninguém se comove com esse menino. Está lá a Mirtes e Renata lutando por ele. Mas aí morreu o menino Henri, menino branquinho, ninguém sabe como é que ele morreu. Eu tenho todos os indícios para perceber que ele não foi assassinado, mas o mundo inteiro acha que ele foi assassinado, né? Estou conversando com pessoas de dentro desse processo. Mas ele era branquinho, dos olhos azuis, e cantava a musiquinha do Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Aí tu, ai que lindo, como assim? Aí você fica compadecido, aí Jesus está falando, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Porque a gente despreza o menino preto e a gente fica adorando o menino branco. E a gente adora o menino branco, que quer matar a mãe do menino branco, que você não sabe nada da vida dela. E a gente despreza um falador igual a mim, que eu não consigo atrair uma conversa de botequim em 2 minutos. Mas a gente logo cai num vamos chamar assim de termo técnico, né? Alguém que sofre de transtorno de personalidade antissocial, que é aquele cara que não gosta de ninguém, mas se ele chegar aqui, ele tem uma palavra que vai deixar vocês babando. Né? Ah, não, ele é legal, como é que eu vou desprezar ele? E Jesus está assim, se eu estou falando isso para vocês, é porque vocês vão desprezar muita gente que não deveria receber o desprezo de vocês. Se está incomodando, você não vai fazer igual Caim matar o Abel, não. Vai me consultar. Que a chance que o Caim tinha era, Senhor, me perdoa, mas eu estou com vontade de matar o meu irmão, eu não gostei disso. Se ele se abrisse diante de Deus, era outra coisa que estava esperando. Aliás, Deus falou para ele, né? Ô Caim, se você fizer bem, não é certo que você será aceito, mas se você não fizer, o pecado já arrombou a porta. Só que cumpre a você dominá-lo. Aí ele não dominou, né? Ele desprezou o pequenino. E talvez o Abel fosse uma figura desprezível. Um cara matar um bicho diante de Deus e se achar o topo, né? Ele é desprezível. Quando Jesus fala para a gente não desprezar ninguém, ele está dizendo que a pessoa, objeto do meu incômodo, seja a pessoa perfeita, não? E ele deu exemplos, né? Quem é que está lá no céu? Lázaro, o mendigo. Alguém consegue suportar o mau cheiro de um mendigo? E Jesus está assim, não despreze. Alguém consegue suportar, e não é para suportar, é para não desprezar os vícios de outro alguém? Né? Tudo que eu posso falar é isso que eu posso falar em público, porque como cada um vai agir, é por isso que existe comunhão com Deus no dia a dia. Porque eu também não estou pregando doença, não. Ai, o cara está dizendo então que eu sou filha de um pai beberrão e agora que eu preciso amar o meu pai beberrão. Às vezes é uma maneira de você amar o seu pai beberrão e colocar numa boa clínica e não ficar ouvindo ele chamando você de quem o dia inteiro porque ele está bêbado. Né? Mas o não desprezes é exatamente o que Jesus fez. Jesus amou o religioso rico, que falou assim, mestre, eu faço tudo, guardo todos os mandamentos. Aí Jesus falou, quais são?
Aí ele citou. Mas tem mais algum que eu preciso guardar? Aí Jesus falou, olha, você quer ser perfeito? Pega toda a sua fortuna, vende e distribui aos pobres, e aí você vai ter um galardão no reino de Deus. Essa era a mensagem de Jesus para aquela pessoa. O religioso morre de medo de Jesus mandar você arrancar tudo que você tem e dar para os pobres, né? Ele fez isso para aquele cara que você achava perfeito. Né? Eu não preciso vender tudo que eu tenho e distribuir aos pobres. Eu preciso ter tudo que eu tenho e já distribuir mesmo no dia a dia. Aí diz que o jovem se retirou porque ele era dono de muitas riquezas. Mas Jesus o amou. Como é que Jesus o amou? Ah, você não quis, não. Siga o seu caminho. Pode ser que ele morreu de crise de consciência, foi ficando amargurado, ficou pobre, sem falar com Jesus, encontrou com ele. A gente não sabe o que aconteceu. O que a gente sabe é o que nós temos de fazer. Não desprezeis a qualquer destes pequeninos que creem em mim. Porque não parece que crê não, mas ele crê. Né? E isso, né, entre casal briga muito, porque um despreza o outro naquilo que o outro tem de bom, né? Um despreza o outro, aí você fica assim, ô Jesus, não me segura. Uma pessoa boa, uma pessoa legal, uma pessoa rara, esse defeito que a pessoa tem, o Senhor é que vai resolver. Então, estou falando isso porque se a gente está aqui hoje reunido numa casa, é porque a gente é egresso desse movimento desprezível que está aí. De maneira que, igual a Jesus, nós temos que desprezar o movimento, igual a Jesus, fez pouco caso do templo, fez pouco caso das nossas estimações religiosas, mas ele amou cada uma daquelas pessoas. Tanto é verdade que ele multiplicou o pão, e de repente, um cara que estava lá molestando alguém, mas ele falou, gente, vocês têm que ser bons igual o Pai que está no céu. Esse sol que a gente recebe hoje, ele está caindo sobre justos e injustos, porque Deus não despreza ninguém. E a chuva também, ela cai sobre justos e injustos. E a chuva que faz o justo agradecer, e às vezes faz o injusto achar que ele está bem com Deus, porque choveu e nunca molhou minha casa, é a mesma chuva que vai fazer o justo morrer afogado. Que Deus não está preso às nossas aparências, Ele só nos deu um mandamento. E neste momento, o que é amar uns aos outros como Ele nos amou? É não desprezar a qualquer das pessoas que creem nele. Então nós temos aqui irmãos que, às vezes, aos nossos olhos, aos nossos sentidos, são desprezíveis, antipáticos, difíceis. E aí que fecha esse trecho quando Jesus estava conversando com o apóstolo. Ele vai falar, olha, vou falar para vocês, esse negócio de não desprezar é tão sério, que quando 2 de vocês concordarem aqui na terra, vocês têm poder de mudar principados e potestades, porque vocês concordam. E concordar não é pensar igual, concordar é concordar nele. Esse cara não me aguenta, eu sou um velho de 50 anos falando na cabeça dele. Né? E a gente fica irritado aqui com a Alice, que é uma criança. Mas se a gente concordar nele, o que é concordar nele? Olha, eu não entendo muito qual é o significado disso aqui não, mas é o que cada um deveria fazer. Se todo mundo está aqui por causa de Jesus, por causa da adoração a Jesus, porque Ele que nos trouxe aqui, aí a gente já está concordando. Aí ele fecha, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, que a gente pensa assim, não, você está reunido no nome de Jesus, entendeu? É reunido, mas concordando. Concordar não é... Deus não chamou a gente para ser fábrica de biscoito, todo mundo igualzinho, pensando igual, com a mesma aparência, não. Quem gosta de uniforme de exército, forças armadas, ditadura de Hitler, não sei o que, aquela coisa toda, é a religião. Jesus está falando de concordar assim, com todas as diferenças que vocês têm, vocês são de naturezas tão estranhas, mas vocês se juntam porque todos vocês me amam. Aí vocês podem ter certeza, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, eu vou resolver todas as discordâncias, né? Ou talvez vou até manter discordâncias, porque é assim, puxando esse carro com 2 naturezas diferentes, é que o carro vai chegar onde ele tem que chegar. Mas é preciso que cada uma dessas pessoas confie no Senhor. E é isso que deveríamos fazer estar aqui. Eu espero que é isso que nos faça estar aqui. Que a gente seja tão diferentes, tão estranhos, tão cheios de antipatias e falar assim, não,
à sombra da cruz, nós somos um. Né? A gente é muito diferente, mas é a mesma sombra que nos ampara. Né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz do Senhor: Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro bem presente na minha angústia. Cada um dizendo isso, por mais diferente que cada um seja, é assim que a gente consegue se reunir. E aqui eu até digo isso, até para experiências espirituais, né? Nossa, eu não sei porque toda vez que eu vou naquele povo eu passo um mal. Não desprezeis a qualquer desses pequeninos. Vem aqui passando mal, nem que seja para você quebrar um copo aqui no meio do culto para mostrar o tanto que Deus está indignado com isso. Mas se você está reunido no nome do Senhor, são os anjos intercedendo. Os anjos intercedem e mandam visões, e mandam curas, e mandam um monte de coisa. Porque se nós concordamos com o quê? De que essa é uma reunião feita debaixo da sombra do Onipotente? Grandes e poderosas e eternas coisas ele faz. Né? Então depois vocês leem em casa em Mateus capítulo 18, vocês vão ver que ele termina assim. Que se nós concordarmos em qualquer coisa, a gente até cria o culto de concordância, chama isso de magia, né? Não vamos concordar aqui. O concordar já é o estar aqui. E quem está aqui está predisposto a ter de Deus a mensagem do que o outro está precisando. Eu estou aqui como um pregador falando aqui, né? Pregando às vezes na cabeça de alguns. Mas Deus sabe de necessidades individuais aqui. E se a gente está aqui por causa dele, ele pode suprir essas necessidades agora. Aliás, a proposta, né, vamos ficar para a gente terminar. Eu quero chamar aqui a Priscila e a Alice. Já estamos concordando aqui. Quando chegou, ela trouxe uma pequena lembrança da Alice. Eu queria que a Carla orasse pelas duas. Vocês ajoelhassem aqui, que a gente orasse. Depois, quem quiser também fazer uma oração, apresentar um pedido, a gente faz isso. Qual que era o motivo? Vamos botar na missão. Não precisa ter um motivo. Essa hora. Pode falar, fica à vontade. Olha, Nenê, eu te juro que eu não consigo ficar de joelho, meu joelho todo não, estourado. tá certo. É idade. É idade. Nossa, meu joelho tá estourado. Alice, vem. Quer ficar no colo da sua mãe, Alice? Vem cá, pra gente orar, vem. Pode me trazer a almofada, não? Mas aí, antes da Carla orar, então eu vou fazer uma oração em geral para a gente encerrar essa mensagem.